Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História da Paraíba para o concurso da Guarda Municipal de João Pessoa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a política na Paraíba. Esse conteúdo está lá no edital de vocês e a gente vai destrinchar ele hoje para poder compreender como é que a banca pode cobrar isso de vocês, beleza? Então se chegou até aqui, curta, comente e compartilha, faz o nosso canal crescer. A gente tem vídeos e vamos ter vídeo do edital completo de História e de Sociologia. Se você só viu os nossos vídeos de História, tem vídeo de Sociologia aqui no canal também. E temos a apostila completa de História da Paraíba, com conteúdo e questões. Então, se você quer apostila, material em PDF, para acompanhar junto com as nossas aulas, pode falar comigo aqui no WhatsApp ou clicar no link para você comprar também diretamente pelo site. Beleza? Então, a gente pede essa ajuda para você compartilhar o nosso vídeo e fazer ele crescer. Firmeza, tamo junto, vamos nessa. O edital de vocês, ele fala sobre a política na Paraíba. Então, ele fala isso de maneira ampla. Só que ele está localizando nesse período que a gente fala do final do período imperial até o começo da República. Por quê? Logo depois ele fala sobre 1930, que é quando começa a Era Vargas. Então, a gente vai ter um vídeo depois só para falar sobre a Era Vargas, beleza? Então vamos nessa. Qual a principal característica que a gente pode pensar? No período imperial, a Paraíba ela vai estar dentro do contexto de divisão entre liberais e conservadores, que no final das contas eram grupos apoiados pelo imperador Dom Pedro II e que mantinham os mesmos grupos no poder, que lá na frente nós vamos chamar de oligarquias. Oligarquia é o governo de poucos. No Império, essas oligarquias elas já estavam estabelecidas. E vai ser um período de uma forte... a escravidão ela é muito forte ainda na Paraíba e no Brasil todo. E nós vamos ter vários movimentos abolicionistas, clubes abolicionistas. Tudo isso está acontecendo nesse momento. Então, como é que a gente pode pensar a política na Paraíba no século XIX? Você vai ter umas oligarquias que mandam. E vamos lembrar de uma coisa, qual era o modelo de votação naquele período? Era o chamado voto censitário. Só vota quem tem dinheiro. Então olha uma coisa aí para a gente pensar. No século XIX, durante todo o período imperial, só votavam as pessoas que tinham muito dinheiro. E como era medido o dinheiro naquele momento? Pelas terras. Então os senhores de terra eram aqueles que mandavam na política paraibana nesse período. Então vamos nessa. Só que nem só dessas elites se faz a política. A Paraíba vai viver dois momentos de revoluções que são significativos para a gente entender a massa da população participando. O primeiro deles é o movimento do quebra-quilos, que vai existir e a gente precisa entender sobre dois aspectos. O quebra-quilos é um movimento contrário a pesos e medidas do regime imperial. Como assim? Naquele período, quem comandava a maioria das coisas era a Igreja Católica. Quando você chega no momento onde a igreja é que organiza nascimento, morte, certidões e tudo mais, o Estado disse assim, não, agora a gente quer legalizar isso, normalizar isso. E começou a querer mudar os pesos, as medidas, por isso quebra-quilos. Então essa relação ela foi se localizando nesse momento. E aí, como o edital de você ele fala sobre figuras históricas, você tem que lembrar de um cara que foi importante para a política paraibana, chamado Manuel de Barros, que era chamado Neco de Barros, que ele foi o grande líder da revolta do quebra-quilos. E o que foi essa revolta? Uma revolta popular contra mudanças imperiais nos sistemas métricos, nos sistemas de medidas. Isso já para você entender essa relação. E a segunda revolta foi a chamada Revolta do Ronco da Abelha. O líder dessa revolta é o João dos Remédios. Já percebam que são dois nomes bem populares, né? Neco de Barros, João dos Remédios. Já percebam que são nomes populares, porque foram duas revoltas bem do povão, para utilizar um termo bem nosso. A revolta do Ronco da Abelha, ela é no momento que o Império quer fazer um censo. Por que a população se revolta contra um censo? Porque eles estavam com medo de serem escravizados, já que aconteceu no período pós Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que impede a chegada de africanos no Brasil. Então, associando uma coisa com a outra, o que a gente pode dizer? A política no período imperial, ela é uma política de elites, comandada pelas elites, mas que vai ter revoltas populares,
que vai ter combate à escravidão e que, por fim, você tem o abolicionismo e o fim do Império. Beleza? Tranquilo. E, quando acaba o Império, começa a República. Qual é o nome que a gente dá à Primeira República? Que vai de 1889 até 1930. Você vai ter o chamado período oligárquico, período do café com leite. É o período do governo brasileiro comandado pelas elites agrárias, sobretudo as elites agrárias do café. Aí a gente já volta um pouquinho para pensar, a Paraíba é uma grande produtora de café? Não. Então, a Paraíba não estava inserida no centro da política brasileira nesse período. Então, ela participa, sobretudo com quem? Com as suas elites. E participava de que maneira? Com o chamado coronelismo. Isso é muito importante. Aí a gente dá uma pausa para dizer. Você pode ajudar o nosso canal a crescer de duas maneiras. Curta, comente e compartilhe. Mande esse vídeo para mais gente. Deixa um comentário aqui embaixo. Assim você pode fazer o nosso canal crescer. E a segunda forma é ajudando com o Pix, que a gente sempre deixa aqui na descrição. Qualquer valor ajuda o nosso canal a crescer e a se desenvolver e chegar para mais gente. Beleza? Vamos embora. O coronelismo, o que é isso? Pense o seguinte, vivemos num momento do Brasil que há uma descentralização de poder. Então, existe a chamada política dos governadores, que o poder do presidente, ou seja, o poder central, ele é distribuído para os governadores. Os governadores, por sua vez, eles permitem que os coronéis mandem e desmandem nos seus territórios. Então, os governadores, eles cedem poder aos coronéis. A Paraíba é um território onde o coronelismo terá muita força. Então, quem são os principais nomes da política paraibana nesse período? Esses grandes coronéis. O maior exemplo desses vai ser o José Pereira, que é o líder da revolta de Princesa. Princesa é uma revolta que vai ser contra a liderança de João Pessoa. João Pessoa é o governador da Paraíba de 27 até 30, quando ele vai tentar fazer mudanças e combater essas elites do interior. Então ele tenta desmanchar essa formatação da política paraibana. O que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer forte repressão nesse momento. Entenderam isso? Então essa relação é para a gente entender mais ou menos como se dá a política paraibana nesse momento. Então quem é que tem muito poder nesse período? As elites agrárias, os fazendeiros, as pessoas que têm terras, ok? E como é que se dá a votação nesse período? Existia a votação censitária? Não, não era censitária. Era votação universal. Mas só votavam homens maiores de 21 anos, alfabetizados. Começou a farra aqui no vizinho na hora que eu gravo o vídeo, mas tudo bem, não tem problema. Então, todo mundo votava? Veja, não, bem menos gente. Só excluir as mulheres você já tirou metade da população. Alfabetizados já vai uma outra imensa parcela da população, porque a maioria das pessoas não sabia ler e escrever. E, sobretudo, quem é que não sabia ler e escrever? Os ex-escravizados. Então, já grava como essa relação está presente aí nesse momento. Então, a gente tem a presença de uma votação que ela é restrita e, além de ser restrita, ela é uma votação obrigatória no sentido de que, não de que você é obrigado a votar, mas de que você é constrangido a votar no candidato do coronel. Olha como o coronelismo se encaixa naquilo que nós vamos chamar de voto de cabresto. Por que cabresto? Porque é aquele instrumento que fica na titela, um nome bem nordestino aí, aqui no boi, para levar ele para onde quiser. Então, o trabalhador era obrigado a votar, porque senão ele perdia a própria vida, certo? Era uma ameaça explícita para as pessoas que o candidato do coronel tinha que votar, e o voto ele era aberto. Então, as pessoas sabiam em quem você votou. Por isso existia uma forte repressão nesse momento. E a toda essa política desse período nós chamamos de política do café com leite, ou também é possível chamar de República
oligárquica, para a gente conseguir compreender a política paraibana nesse momento. Entenderam isso? Então essas são as figuras notáveis mais importantes. Eu destacaria duas aqui. João Pessoa, que eu ainda vou falar no próximo vídeo sobre a Revolução de 30. O José Pereira, que é o líder da Revolta de Princesa, que simboliza um grande coronel da sua cidade nesse período, que ele é o expoente dos vários coronéis que existiam e mandavam nas regiões desse período. Beleza, meu povo? Tranquilidade. Então, segue estudando. Se precisar da apostila, ela vai ajudar muito você a passar nessa prova. Beleza? Tamo junto e forte abraço.